Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Meus amados irmãos, vamos falar sobre coisas espirituais. Igual o apóstolo Paulo falou. Fala de coisas espirituais aos espirituais, tá certo? Quero pedir desculpa aos irmãos, tá certo? Meu celular, a câmera não é muito boa, então não tem como os vídeos saírem de qualidade, tá certo? Mas o que vale é a palavra. O foco aqui não é os irmãos me ver, não é ver esse estante de livro aqui detrás, não. Os irmãos têm um contato com a palavra de Deus e ter experiência com o Espírito Santo, tá certo? Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o véu que é a carne. Porque muitos cristãos, eles não conseguem ver o mundo espiritual. Eles não conseguem ver o mundo espiritual. E quando alguém conta ou fala alguma coisa espiritual, eles acham loucura. Pois a própria palavra diz que as coisas do espírito, para o homem carnal, parece loucura. Se um crente conta que foi arrebatado aos céus, se um crente conta que foi arrebatado ao inferno, se o crente conta que viu um anjo, ou qualquer outro mistério de Deus, ele não acredita. Porque muitos crentes não têm essa visão. Se o crente chega e diz, eu vi Yeshua, o Filho de Deus, eu o abracei, o Espírito Santo entrou no meu quarto, eu quase morri com poder, eu estava orando na madrugada, ouvi sobrenatural, eles acham que é loucura. Leia comigo Gálatas 5,16 assim. Digo, porém, andais em espírito, e de maneira nenhuma cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. A palavra de Deus nos manda andar em espírito. Por quê? As coisas do espírito se definem espiritualmente. Vamos lá. Eu quero pegar. Vamos entrar nisso aqui. Meus amados irmãos, o nosso homem natural, o nosso homem terreno, tá certo? Esse tabernáculo, não é verdade? Nós temos corpo, alma e espírito. Ele é adaptado às coisas dessa terra. Ele é adaptado. Ele tem 5 sentidos para sentir o que? As coisas dessa terra. Você não consegue sentir o mundo espiritual com esse corpo físico. Entendeu? Natural, porque com esse corpo eu posso pegar um livro, com meus olhos eu posso ler o livro, mas eu não posso ir além. E a carne, ela é um véu que tapa, entendeu? Que tapa o outro lado, que é o lado espiritual. Um crente carnal, ele está assim, ó. Ele não consegue enxergar o outro lado. Ele só consegue enxergar o que está atrás da mão, ou seja, o que está atrás do véu. Entendeu? Se você quer ver o mundo espiritual, se você quer ter experiência, você vai ter que retirar esse véu. Quando esse véu for retirado, aí você vai ter condições de ver o mundo espiritual. Porque nós temos um corpo, possuímos uma alma e somos um espírito. Tá certo? Este véu que cega esses crentes é a carne. Porque eles vivem na carne, eles habitam no reino da carne. Então eles têm contato com as coisas da carne. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele diz que tem pessoas que mesmo que o Espírito Santo fale, eles não ouvem, porque estão na carne. Os ouvidos deles só escutam os sons e as vozes desse plano. Entendeu? Vamos lá. Meus amados irmãos, para que esse véu venha a ser retirado, você vai ter que entrar em espírito. Tá certo? Vai ter que entrar em espírito. Quando você entrar em espírito, esse véu ele vai ser levantado. Vamos botar dessa forma. É como se um sexto sentido aparecesse, tá certo? Um sexto sentido, o espiritual. Com esse sexto sentido, você vai conseguir ver o mundo espiritual, você vai conseguir ver os anjos, você vai conseguir ter experiências com Deus, sentir o poder de Deus, entendeu? Mas para retirar esse véu não é fácil. Não é de qualquer jeito. O véu da carne não se tira com uma semana de consagração. Você está na carne, você ora 10 minutos por dia. Você lê a Bíblia uma vez por semana. Você jejua uma vez por ano, às vezes não jejua. Aí você começa a buscar o poder de Deus hoje. Em 2 meses, meu amado, esse véu não vai ser retirado. Porque à medida que você for buscando, à medida que você for se consagrando, ele vai fazendo isso, ó. Ó. É lento, entendeu? Então, a consagração, o jejum, a oração e a leitura da Bíblia, ele arranca esse véu, ele abre a cortina. Por quê? Porque o espírito humano, ele toma o controle.
tá certo? O Espírito Santo habita no nosso espírito. Quando o espírito humano assume o controle, você está em espírito, por uma capacitação do Espírito Santo. Então você consegue ver as coisas do Espírito. Você consegue ver o reino do Espírito, porque você agora está em espírito. O espírito do homem, ele foi adaptado e capacitado para ver as coisas espirituais. Tá certo? O espírito do homem, ele não foi feito para ver esses livros, para ler esses livros, não. Ele foi feito para ver no espiritual, no sobrenatural. Então, quando você tira esse véu por meio da consagração, você consegue enxergar. Vamos lá. Se você quer retirar esse véu, meus amados irmãos, você vai ter que entrar em espírito. Como é que se entra em espírito? É simples. Jejum, oração e Bíblia. Entendeu? Agora, não é um jejumzinho de 2 horinhas. Não. No mínimo, você vai começar com um dia completo. Depois você sobe para 2, 3, o que Deus for colocando no teu coração. Na parte da oração, você vai orar no mínimo para começar 1 hora por dia. Mas eu só oro 10 minutos. Agora você vai orar 1 hora por dia. Tá certo? Bispo, o que é que eu vou orar durante 1 hora? Eu vou ficar sem palavras. Continua de joelho. Quando faltar as palavras, dá glória a Deus. Diz aleluia. Quando as palavras voltar, continua a orar. Mas permanece por 1 hora. E a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ler todos os dias. Depois de ler, você vai examiná-la, o que Deus quer falar com você. Depois que examiná-la, você vai meditar nela. Durante o dia, você para e pensa naquilo que você leu, aí isso desce para o seu coração, tá certo? Aí, no decorrer desse período, você não pode falhar um dia sem orar, sem jejuar e sem ler Bíblia. É uma consagração pro resto da vida, meus amados irmãos. À medida que for passando os dias, o véu ele vai fazendo isso, ó. Ó. Do jeito que eu estou aqui, eu não consigo enxergar as coisas com nitidez. Da mesma forma é no mundo espiritual. Mas à medida que ele for abrindo, eu vou vendo com mais nitidez, entendeu? Então o véu ele só é retirado pela consagração. É pela consagração, é pela renúncia que eu entro em espírito. Você está entendendo? Por isso que muitos crentes não veem o mundo espiritual, não têm um contato com a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque eles têm o véu da carne. Esse véu não foi removido, esse véu não foi arrancado. E eles também não estão dispostos a pagar o preço para que esse véu seja arrancado. Está lá em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não consigo ouvir com essas orelhas, com esse ouvido, não. É ouvido espiritual. E nesse período que eu estou orando, todos os dias eu faço o quê? Colocar, Senhor, coloca teu sangue sobre meus ouvidos, sobre meus olhos. Coloca a tua unção sobre meus ouvidos, sobre meus olhos. E eu oro, abre meus olhos espirituais, Pai. Abre meus ouvidos espirituais para que eu possa te ouvir, para que eu possa enxergar teu reino. E eu vou fazendo isso e vou buscando. À medida que eu for entrando no Espírito, o véu vai sendo retirado. Então aí sim, as experiências vão aparecer e vai ser maravilhoso. Mas há um preço a ser pago. Tá certo? Há um preço a ser pago. E o mais importante é isso, meus amados irmãos. Você está com 2 meses orando todos os dias. Você está com 2 meses lendo a Bíblia todos os dias. Você está com 2 meses jejuando 1 dia por semana, 2 dias por semana. Você parou um dia de fazer isso, você volta do começo. O véu volta de novo, entendeu? Porque você vai o quê? Você não orou um dia, não buscou no outro dia, você não vai ter mais coragem de orar o tanto que orava. E você vai permitir que o véu ele vá descendo novamente. Quando pensar que não, você caiu de novo. Você não está orando mais, não está jejuando mais nem na Bíblia. Com quem já aconteceu isso? De estar orando 2 horas, de estar jejuando 2 dias por semana, de estar lendo na Bíblia todos os dias e agora você não está fazendo mais isso. Mas veja que foi gradativamente. Você parou um dia, não é verdade? No outro orou, passou mais 2 dias, depois 3 dias, depois 1 semana e hoje você está sem orar, está sem fazer nada. Então vamos retirar o véu por meio do que? Da consagração, da submissão a Deus. Vamos entrar no Espírito e ver o sobrenatural. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, fica em paz e diga véu nunca mais.